meus amigos, já estamos de volta com mais uma aula de Química para vocês. É primeira série, é ensino médio, é Canal Educação Seduc. É um programa com mediação tecnológica. Programa do canal Educação Seduc. Muito bem. Professor Jurandir Soares, disciplina é Química. E hoje nós vamos trabalhar especificamente falar sobre mineração, envolvendo as funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos. Tá? Mas hoje vamos trabalhar especificamente os ácidos e as bases. Vamos ter continuidade na próxima aula. Olha só, aqui nós temos o seguinte, ó. Como é de praxe, a gente sempre coloca o nosso roteiro. Tá aí. Mineração, funções inorgânicas, ácidos básicos inicialmente, sais e óxidos vamos ver na próxima semana. Nós vamos caracterizar as diferentes funções inorgânicas, definindo de forma sistemática dos ácidos e das bases, né? Caracterizar a mineração, que consiste nos processos de pesquisa, exploração, extração e beneficiamento de minérios. Relacionar a mineração com o desenvolvimento socioeconômico de uma sociedade e avaliar os riscos ambientais associados à mineração. Vamos fazer exercícios não só de classe, mas como de casa também. E aqui nós vamos começar com as funções inorgânicas. Primeiro nós vamos ver os ácidos. E tão importante na indústria, no nosso dia a dia, tá? Olha aí. Primeiro nós temos aqui o seguinte, pessoal. As substâncias químicas podem ser agrupadas de acordo com suas propriedades comuns, né? Que propriedades são essas, professor? São chamadas de propriedades funcionais. Então, propriedades funcionais são aquelas de um determinado grupo de substâncias. E aí nós chamamos de funções inorgânicas. Então, funções inorgânicas é um grupo de substâncias com propriedades comuns. Hoje, especificamente, nós vamos estudar os ácidos e as bases. Na próxima aula, vamos estudar os sais e os óxidos, e assim sucessivamente. Tá? Então, é uma cartela importante aí. Você tem aí a definição de que é uma função inorgânica. Grupo de compostos com propriedades comuns. Nós vamos começar aqui com os ácidos. Ó. Ácido, conceito de Arrhenius para ácido. Arrhenius é um estudioso que estudou as funções inorgânicas. E para ele, ó, segundo Arrhenius, toda substância que em solução aquosa sofre ionização, produzindo como cátion apenas o íon H+, ele é chamado de ácido. Para melhorar mais ainda esse conceito, é melhor chamá-los assim. Ó. Aqui fica melhor. Ácido, ó, nós sabemos que esse íon H+, se liga à molécula da água para formar o H3O+, que é chamado de hidrônio ou hidroxônio. Pode observar, ó, por que o HCl, o ácido clorídrico, é um ácido, né? Porque ao reagir com água, tá, libera prótons H+, para a formação do hidrônio ou hidroxônio, que é o H3O+. Da mesma forma que o ácido sulfúrico, ó, tá? Em reação com água, libera prótons H+, para a formação do íon hidrônio ou hidroxônio. E o hidrônio ou hidroxônio, portanto, na verdade, o hidrogênio é o radical funcional dos ácidos, certo? Então vamos colocar só um minutinho aí para o pessoal cravar esse conceito aí, por favor. Um minuto.
Ok, então vamos lá, pessoal. Aqui nós temos o seguinte, ó. Olha como é que é a ionização, ó. Veja só, a ionização ocorre o quê? Consiste na formação de íons, ó. Veja que saiu um hidrogênio para se ligar com a água, para formar H3O+, ó. HCl mais água formou H3O+. Por isso que é uma ionização. E os ácidos conduzem a eletricidade, certo? Porque ácido conduz a eletricidade em solução aquosa, os íons vão estar livres na solução, tá bom? Tá muito legal você fazer um print dessas duas. Vamos falar o que é ionização e dissociação. Os ácidos sofrem ionização, tá? Para isso vamos colocar 1 minuto aí na tela. Ok. Então a ionização ocorre aí, então a formação de íons. Enquanto que, olha a ionização dos ácidos aí, ó. Olha o que acontece aí, pessoal. Olha. Nos ácidos, o que acontece? A formação de íons, ó. Se o ácido tem um hidrogênio, vai formar um H+. Se o ácido tem 2 hidrogênios, vai formar 2H+. Se o ácido tem 3 hidrogênios, vai formar 3H+. E se o ácido tiver 4 hidrogênios, como H4P2O7, ó, vai formar 4 hidrogênios ionizáveis, certo? Por isso que os ácidos conduzem a eletricidade, pessoal. Justamente por isso. Por quê? Porque ocorre a formação de íons. E como esses íons estão livres na solução, obrigatoriamente vão conduzir corrente elétrica. Então, ácido em solução aquosa conduz corrente elétrica, ok? Então, vamos colocar 1 minutinho para você fazer um print aí dessa classificação aí. Ok, meus amigos, estamos aí com a ionização dos ácidos, certo? Agora nós vamos para a classificação, olha só. Primeiro, uma classificação é quanto ao número de hidrogênio ionizáveis. Então, com relação a essa classificação, nós temos aí, ó, monoácido. O nome já está dizendo, mono 1. Tá? Na ionização, a molécula produz apenas um hidrogênio ionizável. Então, monoácido. Todo ácido que tiver um hidrogênio vai ser monoácido.
porque na ionização libera um prota-H+. Então, monoácido, um hidrogênio ionizável. Tá? Vamos já marcar os outros dois, né? Então, primeira classificação dos ácidos, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Quanto ao número de hidrogênio ionizável. Certo? Então, monoácido apresenta um hidrogênio ionizável. Professor, e quando tiver 2 hidrogênios? Está aqui, ó. 2 hidrogênios é chamado de, olha aí, de diácidos. Diácidos. E quando tem aqui, ó, tem 2 hidrogênios ionizáveis. Ó. Quando tiver 3, é chamado de triácidos. Então, monoácido tem um hidrogênio ionizável. Diácido tem 2 hidrogênios ionizáveis. Triácido tem 3 hidrogênios ionizáveis, certo? E aí nós temos tetrácidos, ó, 4 hidrogênios ionizáveis. Só temos 2 exceções, pessoal, 2 únicas exceções, tá? Porque esses 2 ácidos aqui, ele tem 3 hidrogênios. Ó. Eles eram para ser classificados como triácidos. No entanto, o H3PO2 ó, é monoácido e o H3PO3 é diácido. Professor, por que isso acontece? Vamos mostrar também. Tá? São as únicas exceções em relação a essa classificação. Se o ácido tem um hidrogênio ionizável, ele é monoácido. Se tem 2 hidrogênios ionizáveis, ele é um diácido. Se tiver 3, é triácidos, 4 tetrácidos. Porém, esses 2 que eu marquei, botei até cuidado, ó, H3PO2 é monoácido e o H3PO3 é diácido. No outro slide eu vou explicar o porquê que isso acontece, tá bom? Então vamos colocar 1 minuto na tela para o pessoal fazer um print aí, por favor. Ok, então, monoácido, um hidrogênio ionizável. Diácido 2, triácido 3, tetrácido 4. Agora, esses 2 aqui, olha só a justificativa deles aí, ó. Presta atenção. Aí você tem, ó, o H3PO2 está aqui, só tem um hidrogênio ligado ao oxigênio, só tem um hidrogênio ionizável, por isso que ele é monoácido. E o H3PO3 tem 2 hidrogênios ionizáveis. Então, o H3PO2 é monoácido e o H3PO3 é diácido. Pessoal, estou te dizendo que só existem essas 2 exceções. Todos os outros ácidos, o número de hidrogênio que aparecer corresponde ao número de hidrogênio ionizáveis. Porém, nesse aqui não. Ó. H3PO2 é monoácido, certo? E o H3PO3 é um diácido. Então, monoácido e diácido, certo? Ok? Então, H3PO3 é um diácido e o H3PO2 ele é monoácido. Só existem essas 2 exceções, 2 únicas exceções aí. Tá? Para isso, vamos colocar 1 minuto aí para o pessoal fazer um print.
Ok, meus amigos. Então nós temos aí as duas exceções. Dando continuidade à nossa programação, nós temos o seguinte, ó, a outra classificação agora, que é com relação à presença ou não de oxigênio. Presença ou não de oxigênio. Os hidrácidos não possuem oxigênio, pessoal. Os hidrácidos não possuem, não apresentam, né? Não possuem oxigênio. Então, são ácidos que não possuem o elemento oxigênio. É chamado de hidrácidos. E os que possuem oxigênio é chamado de oxiácido. O nome já está dizendo, oxi de oxigênio. Oxiácidos são ácidos em que possuem oxigênio e os que não possuem. Essa classificação vai ser importante para a gente definir a força de um ácido. A gente vai ver a força para os hidrácidos e a força para os oxiácidos, certo? Então vamos colocar aí um minutinho na tela. Vamos voltando aqui, mostrando que quanto à presença de oxigênio, os hidrácidos não possuem oxigênios e os oxiácidos possuem oxigênio. Baseado nisso, nós temos também com relação ao número de elementos, pessoal. Olha só, os ácidos podem ser binários, terciários ou quaternários, certo? Binários possuem dois elementos. Ternários, 3 elementos. Quaternários, 4 elementos. É elementos, não é átomos, é elementos. Binário, nós temos aí 2 elementos. Ternário, 3 e quaternário, 4. É outra classificação também importante. Vamos colocar um minutinho na tela aí. Ok, voltamos então, mostrando aí uma classificação quanto ao número de elementos químicos, né? Binários, terciários e quaternários. Binários, terciários e quaternários. E aí nós vamos para cá, pessoal, para falar sobre a força de um ácido. A força de um ácido é determinada pelo seu grau de ionização, que é representado pela letra alfa. Então, quem é alfa? Alfa é o número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas, multiplicado por 100, porque é para dar em porcentagem. Então, o número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas dissolvidas. E eu queria que vocês anotassem essa fórmula, que não vão precisar.
Tem duas maneiras de saber a força de um ácido. Um é pelo grau de ionização e a outra é pela própria fórmula. Nós vamos ensinar as duas maneiras, certo? Mas é importante aí que você aprenda essa dica, tá bom? Grau de ionização, pessoal. Grau de ionização. Número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas dissolvidas. Como assim, professor? Olha só. Preste atenção. Ó. Meus amigos, se o alfa for menor ou igual a 5, tá? Ele é um ácido fraco. Tá? Se o alfa for maior que 5 e menor que 50, ele é moderado. E maior do que 50%, ele vai ser forte. Mas eu só posso fazer pelo alfa se ele me der a chance de colocar, pessoal. Tá? O HCl, por exemplo, é 92%. Você não é obrigado a saber a porcentagem. Ele vai ter que informar na questão quantas moléculas foram ionizadas e quantas dissolvidas. Tá? Por exemplo, aqui sim dá para fazer. Ó. Adicionam-se 600 moléculas de ácido clorídrico à água. Sabendo que, vamos grifando aqui a parte importante, ó. Sabendo que 540 moléculas estarão ionizadas. Ó. Podemos afirmar que o grau de ionização for adicionadas 600 moléculas. Tá? Então ele quer o grau de ionização. Vamos fazer aqui, ó. Olha só como é que se faz. Ó. Número de moléculas dissolvida, 500. Número de moléculas ionizadas, 540. A número de moléculas dissolvidas, 600, desculpa. Ele quer o alfa. Quem é o alfa? Vai ser número de moléculas ionizadas sobre número de moléculas dissolvidas. Vai dar 0,9. Né? 0,9. Aí, para transformar em porcentagem, multiplique por 100. Ó. Ao multiplicar por 100, você vai encontrar 90%. Então, esse grau de ionização aí foi 90%. Tá bom? Eu vou colocar um minutinho para você fazer um print dessa tela aí, tá bom? Dessa questão. Ok, meus amigos, vamos dar continuidade então à nossa programação. Veja bem. Nós vamos agora fazer pela fórmula, que é muito melhor, certo? Nós vamos ver agora a força dos hidrácidos, aqui é importante, ó. Para os hidrácidos fortes só tem 3. HCl, HBr e HI. HCl, HBr e HI. Moderado só tem um, que é o ácido fluorídrico. E fracos são todos os demais. Então, quem são os fortes? Hidrácidos, ácidos que não possuem oxigênio. HCl, HBr e HI são fortes. Moderado só tem um, que é o HF. E todos os demais hidrácidos são ácidos fracos. Depois a gente vai ver a força para os oxiácidos, certo? Que também é importante. Então, por favor, vamos colocar aí na tela um minutinho.
Ok, meus amigos. Então, ó, hidrácidos fortes nós temos HCl, HBr e HI. Moderado nós temos o HF e os fracos são os demais, tá bom? Para os oxiácidos, nós vamos fazer uma continha bem simples, ó. Nós vamos pegar o número de átomos de oxigênio e dividir pelo número de hidrogênio ionizáveis, certo? Como assim, professor? Vamos lá. Ó, se o X der 0, é fraco. Se der 1, é moderado. 2 é forte, 3 é muito forte. Por exemplo, aqui, ó, H3BO3, ó, são 3 oxigênios menos 3 hidrogênios, então dá 0, e 0 é fraco. Esse outro, H3PO4, vai ser 4 oxigênio menos 3 hidrogênio ionizáveis, dá 1. E 1 é o quê? Moderado. H2SO4, 4 oxigênio menos 2 hidrogênio, dá 2, e 2 é o quê? Forte. E se der 3, ó, 4 menos 1 vai dar 3, 3 é muito forte. Tá? Então, basta você fazer isso. Basta pegar o número de átomos de oxigênios menos o número de hidrogênio ionizáveis. Se o resultado der 0 é fraco, 1 é moderado, 2 é forte e 3 é muito forte. Perfeito? Esse é o cálculo aí para saber a força dos oxiácidos. Esse aí merece um destaque especial. Tá? Eu queria muito que você fizesse um print dele aí. Para tanto, vamos colocar 1 minutinho na tela. Ok, voltamos mostrando aí a força para os oxiácidos, né? Agora o cuidado especial é justamente com esses três, pessoal. Por quê, professor? Vamos lá. O H3PO2 e H3PO3 são exceções, ó, tá? Aqui vai ficar, ó, 2 oxigênios menos um dos 3 hidrogênios, só um é ionizável, porque ele é monoácido, ó. Então dá 1. E 1 é moderado, pessoal. O H3PO3 vai fazer 3 oxigênios menos 2 hidrogênios ionizáveis, ó. Tá? E não menos 3, né? Então vai dar um diácido. E esse último aqui, ó, ele não é exceção em relação ao número de hidrogênio ionizável, porque ele é fraco mesmo. É o ácido carbônico, pessoal. Tão fraco que ele se decompõe, ó. Na hora que você tem aqui H2CO3, ele se decompõe em CO2 mais água. Então é um ácido fraquíssimo. Ácido fraquíssimo. Tá? São as exceções aí. E aqui eu estou colocando as propriedades dos ácidos. Olha só, algumas propriedades, tá? Para a gente trabalhar aí, ó. Ó, existem outras características. O sabor. Primeiro, o sabor de um ácido é azedo, tá? Mas nem todo ácido você pode provar. Vinagre, sim. O ácido ascórbico, né? O ácido da vitamina C da laranja, o ácido cítrico, você pode, mas outros ácidos não. Ó. Então, existem outras características que permitem a identificação de forma mais segura. Primeiro, você pode ver se eles conduzem corrente elétrica em solução. Ao reagir com metais, produz hidrogênio, possui pH inferior a 7, pH de 1 a 6 ponto alguma coisa é ácido, pH 7 é neutro, pH maior que 7 é básico, então ácido tem pH menor que 7. E normalmente são líquidos à temperatura ambiente, então são características para identificar um ácido, características importantes, tá? Então vamos colocar um minutinho na tela aí.
Ok, pessoal, então vamos lá. Para concluir, nós temos a condutibilidade elétrica dele, ó. Com certeza, ácido conduz corrente elétrica. Se eu baixar o circuito aqui, ó, a lâmpada vai acender, ó. Por quê? Porque ácido sofre ionização, pessoal. Se sofre ionização, conduz corrente elétrica em solução, tá? Conduz corrente elétrica. E a nomenclatura dos ácidos? Olha como é fácil, ó. A nomenclatura dos ácidos, pessoal, é sempre dessa maneira, ó. Para os hidrácidos, a terminação sempre vai ser hídrico. Tá? Por exemplo, HCl, ó, vai ficar ácido clorídrico. HBr vai ficar então ácido bromídrico. Se for H2S, ácido sulfídrico. E HCN, você tem aí ácido cianídrico. Então, todo hidrácido termina em hídrico. Essa não dá para errar. Você coloca a palavra ácido, o elemento formador e a terminação hídrico. Tá? Então, clorídrico, bromídrico, sulfídrico e cianídrico são ácidos que não possuem oxigênio. Tá? Vamos colocar também um minutinho na tela aí. Ok, meus amigos? Então a nomenclatura dos hidrácidos é sempre dessa maneira. Para os, ó, a dica canal educação, olha aí, ó. Você tem aqui a dica canal educação, ó. Pessoal, é sempre assim, ó. Deixa eu ver aqui para vocês, ó. Todo ânion terminado em ito, você muda para o ácido com a terminação oso. Todo ânion terminado em ato, mude para ico. Por exemplo, NO2 é o nitrito, então você vai mudar para nitroso. NO3 é nitrato, então você muda para ico, vai ficar nítrico, certo? Sempre assim, ó. Todo ânion terminado em ito, você muda para o ácido com a terminação oso. E todo ânion terminado em ato, mude para o ácido com a terminação ico. Você pode fazer pelo NOx também, quando for o mesmo elemento, ó. Tá? Sempre assim, pessoal. Olha só. Se o NOx todos os ácidos têm cloro. Se o NOx do cloro for mais 1, é ácido hipocloroso. Se for mais 3, é cloroso. Mais 5 é clórico. E mais 7 vai ser perclórico. Tá? Mas é uma das maneiras de fazer. Eu acho melhor pela outra maneira mesmo, pelo ânion. E aí nós coloquei aqui uma questãozinha envolvendo os ácidos. Vamos ver se você acerta aí, ó. Diz assim: certo informe publicitário alerta para o fato de que, se o indivíduo tem azia ou pirose com grande frequência, deve procurar um médico, pois pode estar ocorrendo refluxo gastroesofágico, né? Isto é, o retorno do conteúdo do ácido do estômago. A fórmula, que é a fórmula desse ácido, a fórmula e o nome desse ácido. Nesse caso, provoca queimação no estômago ou a rouquidão do mesmo? São. Então, qual é o ácido que provoca isso aí, pessoal? Qual é o ácido do suco gástrico, né, que provoca esse refluxo? Tá? Então, vamos colocar 2 minutinhos para essa questão aí.
Ok, meus amigos. Então, o ácido presente aí, com certeza, é o HCl, ó. É o ácido clorídrico. É o ácido presente no suco gástrico. Né? Ácido presente no suco gástrico, certo? Esse é o ácido que provoca aí azia também, acidez estomacal excessiva provocada aí. Então aí nós temos o estudo dos ácidos. Muito importante, viu? O estudo dos ácidos é muito importante para a compreensão aí das questões. Nós vamos fazer mais questões, lógico, né? Nós vamos ver, por exemplo, as bases. E aí, quando a gente iniciar as bases, nós vamos sim terminar e aí fazer somente questões de ácidos e bases. Tá? De ácidos e bases. Então, só voltando aqui, pessoal, tá? Para essa cartela aqui que é importante, ó. Tá? Que a dica Cana Educação. Tá? A dica Cana Educação diz o seguinte, ó. Todo ânion terminado em ito, por exemplo, aqui o NO, HNO2. O que é esse HNO2? Vai ficar dissociando, ionizando ele, vai ficar H+, NO2-. NO2-, olha como é que é chamado o NO2-. Vamos melhorar aqui. É chamado, pessoal, de nitrito. Então, todo ânion que é terminado em ito, você muda para o ácido com a terminação oso. Por isso ficou nitroso. Ficou nitroso. E o HNO3 vai ficar H+, NO3-. Então, NO3- é chamado de nitrato. Aqui é o nitrato. Pois se termina em ato, você muda para o ácido com a terminação ico. Então, vai ficar ácido nítrico. Ácido nítrico. Isso para os oxiácidos, né? Agora, para os hidrácidos, todo hidrácido vai terminar em hídrico, né? Clorídrico, bromídrico, iodídrico. Então, aí é uma dica na educação muito legal para que você possa entender um pouco mais aí o assunto, tá? Então, todo ânion terminado em ito, você muda para o ácido com a terminação oso. E todo ânion terminado em ato, mude para o ácido com a terminação ico, certo? Beleza? Então, isso é uma dica muito legal para você entender. E aí mostramos a questão envolvendo aqui um ácido, só que o ácido clorídrico é um hidrácido, né? É um hidrácido. Tá aí, ó. Ficou. Ele fala justamente do refluxo, o ácido do estômago, o ácido presente no estômago. O ácido presente no estômago é o HCl, que é chamado de ácido clorídrico, certo? Clorídrico. Perfeito? É uma questão de nomenclatura mesmo. Bom, nessa primeira parte da nossa aula, nós concluímos os ácidos. Na segunda parte, nós vamos falar das bases e responder questões. Iremos fazer muitas questões pertinentes ao assunto de ácidos e bases. Tá bom? E aí vamos dar fazer uma introdução aí, né, sobre bases. Mas vamos fazer uma transição, 3 minutinhos, e a gente volta para complementar esses estudos.